Caríssimos CACDistas, muito bem-vindos. Eu sou Daniel Souza, professor de Economia do curso Clio. Tem aqui ao meu lado o professor Tanguy Bagdadi, professor de Política Internacional. E nós recebemos um convite da equipe do Clipping CACD para gravar esse vídeo, um grande apanhado sobre os temas que chamaram a atenção ao longo do ano de 2015, aquelas notícias que foram publicadas no Clipping que chamaram a atenção ao longo do ano de 2015. Então, sem mais delongas, vou perguntar aqui para o meu colega de vídeo, o professor Tanguy, o que mais chamou a atenção dele ao longo desse ano na parte de política internacional. Daniel, primeira coisa eu queria agradecer o pessoal do Clipping que fez o convite para a gente, queria agradecer o CACDista pela paciência de assistir esse nosso vídeo aqui. E se eu tivesse que dizer um tema que chamou muita atenção ao longo do ano de 2015, eu não tenho a menor dúvida que é o tema do terrorismo. Se a gente for pensar no ano de 2015, ele vai ficar marcado certamente, no início e no fim, por atentados terroristas, ambos na França, né? Então, em janeiro, naqueles atentados contra o Charlie Hebdo, e pior ainda, no dia 13 de novembro, aliás, dia do meu aniversário, foi meu presente de aniversário, os atentados também na França, que mataram mais de uma centena de pessoas. E importante notar que, apesar dos atentados terem acontecido na França, eles não têm exatamente relação com o território europeu. Eles têm uma relação direta com tudo que está acontecendo no Oriente Médio, principalmente na expansão do Estado Islâmico. Aliás, outra grande marca de 2015 foi exatamente o fato de que o Estado Islâmico se tornou o grande problema da segurança mundial. Na verdade, o terrorismo já vinha sendo um problema muito grande, muito grave em termos internacionais, mas quando a gente pensa no Estado Islâmico é algo que chama a atenção da gente todos os dias, né? Hoje mesmo eu estava lendo o jornal e estava dizendo, Daniel, que tem uma fatwa é uma lei muçulmana, né, que é aprovada normalmente por um imã, por um líder religioso e tal. O lado muçulmano acaba falando sempre mais forte, né, cara, nessas horas. Eu estou tentando me conter aqui na frente da tela porque eu estou tentando ser isento. Entendi. Mas o que a fatwa dizia, cara, então é importante até para você ficar tranquilinho comigo, é que as pessoas... Eu tenho medo, você não vai me explodir não, né? Não é explodir, esse é nesse ponto que eu estou querendo chegar. Se você me deixar falar, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Que roubar órgãos de pessoas que não são muçulmanas é algo legítimo. É mesmo? E que não vai ter punição. Então, por exemplo, quantos rins você tem aí? Eu tenho 2. Então, se de repente um sumir, a pessoa sequer seria punida pelo Estado Islâmico. Quer dizer que se você roubar um rim meu, fica tudo certo? Fica tudo certo. E mesmo se levar a morte da pessoa. Então, por exemplo, o coração você só tem um. Se eu levar o coração, tranquilo também. Aquele copo d'água que eu bebi, estava tranquilo. Tinha alguma coisa aí? Não tinha nada. Mas isso também ressalta o fato de que, quando a gente fala sobre o terrorismo no momento atual, é terrorismo no sentido mais claro da palavra, no sentido de causar terror, de causar pânico, e isso tem levado, portanto, a uma mobilização internacional que é quase que inédita. A gente já viu mobilização por conta de questões de terrorismo, a própria invasão do Iraque foi motivada, a invasão do Afeganistão em 2001 foi motivada também por conter o terrorismo, mas quando a gente fala na quantidade de estados que estão se mobilizando atualmente para agir no Iraque e na Síria para combater o Estado Islâmico, a gente começa a perceber que é um problema de grandes proporções. Tem um ator central, no entanto, quando a gente fala sobre essa articulação toda, que é a Rússia. Aliás, a gente estava conversando agora há pouco, você me perguntou quem era o personagem do ano. O personagem do ano, para mim, é o Putin. Easy no, no need to go down. Easy no need to go down. Rock that run, that this how we frown. O Putin, para mim, ele está em todas, né? Inegável. Ele está em todas, e principalmente o Putin, ele, na atuação dele na Síria e no Iraque, ele volta a fazer a gente lembrar realmente de geopolítica, né? Aquele negócio de quais são os interesses do Estado, como é que ele se articula, como é que ele se mobiliza. É importante notar que a Rússia apoia as ações contra o Estado Islâmico, mas não da maneira como os Estados Unidos e França, por exemplo, gostariam que fosse feito. Os países ocidentais, no final das contas, eles querem tirar o Assad e acabar com o Estado Islâmico. Acabar com o Estado Islâmico todo mundo quer. Só que o Putin, é importante lembrar que a Rússia é aliada do Assad. Então, quando ele tem que dar porrada em alguém, ele dá porrada um pouquinho no Estado Islâmico e bastante, principalmente na oposição laica. Assim como me parece que os turcos, eles aproveitam também para bater nos curdos. Né? Os curdos também estão ali. Aliás, são as preocupações, né? Quando você pega os curdos, eles estão uma grande ponta de disputa, né, de luta, de contenção ao Estado Islâmico, o que preocupa muito os turcos, porque se os curdos ganharem muita força, depois eles vão pedir alguma coisa em troca. Olha só, a gente contém o Estado Islâmico. Aliás, turcos batendo com russos, eu estou me sentindo praticamente no início do século XX. Exatamente. Então, os curdos, claramente, depois eles vão colocar o preço deles. Olha só, contive o Estado Islâmico,
e agora eu quero saber do meu estado, e estão cada vez mais armados, porque eles estão recebendo armas, principalmente dos Estados Unidos. Então, eles têm cada vez mais força para tentar levar à frente aquilo que eles querem. A mesma coisa acontece com o Putin. É importante notar que, quando a gente fala que o Putin, que a Rússia está agindo no Oriente Médio, ela não está agindo somente para manter o Assad, ou somente para combater o Estado Islâmico. Também tem um recado para o Cáucaso. No Cáucaso, você tem cada vez mais manifestações pró-democracia, e existe um temor muito grande da Rússia de que, se pleitos democráticos no Oriente Médio funcionarem, você acaba animando a galera do leste europeu a buscar a democracia também. Então, um dos recados que é dado é: não tente ser muito democrático, porque é capaz de você tomar porrada. Puxando um pouco a sardinha para o meu lado, como é que fica a questão do financiamento dessa galera, do petróleo, né? Qual está sendo o papel do petróleo, até para puxar um pouco para a economia? Então, quando a gente fala sobre o financiamento dos Estados Unidos, é a grande pergunta de sempre. Tem que ter dinheiro. E, aliás, tem que ter muito dinheiro. Algumas fontes de dinheiro a gente já sabe, né? Então, por exemplo, não é a retrospectiva desse ano, porque foi em 2014, mas o Estado Islâmico assaltou o Banco Central do Iraque. Entre outras coisas, tem um Banco Central do Iraque que foi explodido e roubado todo o dinheiro que tinha lá dentro. É claro que tem contribuições de pessoas que concordam com o Estado Islâmico. Muitos deles a gente já sabe, inclusive, de onde que veio. Né? Na Arábia Saudita, por exemplo, eles professam uma versão do Islã que é muito parecida com a do Estado Islâmico. É um Islã radical, arabita e tal. Ambos são sunitas. Ambos são sunitas, exatamente. Mas, claramente, um dos grandes pontos aí é o petróleo. Eles contrabandeiam petróleo. O Putin, aliás, voltando ao Putin, né, você vê como é que ele é realmente o personagem do ano. O Putin já disse que tem provas, eu tenho provas, de que o petróleo está sendo escoado pela Turquia, passando pelo território turco, e isso traz, então, uma nova perspectiva que é com relação ao preço do petróleo. E é contigo, o negócio de preço não tem absolutamente nada. O preço do petróleo, na realidade, ele está extremamente baixo ao longo dos últimos meses. Aliás, em 2015 foi um destaque nessa área em particular. A gente está falando de um momento onde há, inclusive, um interesse da própria OPEP. A OPEP manteve a produção de petróleo na sua última reunião em Viena, claramente querendo, dessa forma, desestruturar algumas energias alternativas e concorrentes ao petróleo, em particular o gás xisto dos Estados Unidos. Você estava até me dizendo há pouco que agora os próprios americanos vão voltar a ofertar petróleo no mercado. Foi aprovado agora, semana passada. O que tende a empurrar o preço do petróleo ainda mais para baixo. E a gente olha para o Brasil e pensa que o Brasil está sendo uma certa ilha de Lost, né? Porque o Brasil está com petróleo, com os derivados de petróleo bastante caros. Isso pode ser explicado em grande medida por conta da própria Petrobras, né? A Petrobras, que quase monopoliza, não chega a monopolizar, mas é a grande player do mercado brasileiro de petróleo. A Petrobras, nos últimos anos, ela foi obrigada a manter o preço da gasolina, por razões políticas, num preço menor do que o seu custo. Ela foi obrigada também a fazer uma série de investimentos. Aí a gente pode falar de Pasadena, pode falar das próprias refinarias aqui no território brasileiro, 4 ao mesmo tempo. E isso, claro, afetou o caixa da empresa, é claro que aumentou o endividamento da empresa e agora ela está sendo, de certa forma, recompensada com um petróleo um pouco mais caro, com uma gasolina um pouco mais cara do que a gente observava até o ano passado. Eu li recentemente que existia uma decisão de que a Petrobras teria que baixar o preço da gasolina. Faria essa decisão. E como é que fica o caixa da Petrobras com isso? O caixa da Petrobras, ele volta a ter dificuldades. A gasolina é o principal produto de comercialização da Petrobras, e a gente está falando do mercado brasileiro, onde ela é praticamente monopolista na distribuição. Na distribuição não, nas refinarias que entregam para as distribuidoras e os postos de gasolina. Faria sentido, do ponto de vista econômico, recuar o preço da gasolina no Brasil. Isso não vai acontecer, eu sinceramente não acredito. Porque a Petrobras está numa situação realmente muito delicada e agora é o momento dela tentar se recuperar. Então, isso não vai acontecer. Posso abrir um parêntese internacional claro. Aqui? Quando a gente fala, inclusive, sobre a questão do preço do petróleo, você comentou rapidamente que os Estados Unidos, e eu disse, né, aprovaram semana passada a ideia de que eles vão voltar a vender petróleo. Fazia 40 anos que os Estados Unidos não vendiam petróleo, desde o choque do petróleo. Na verdade, o choque do petróleo foi em 73, o primeiro. Desde 75, eles não vendem petróleo. Eles aprovaram na semana passada que eles vão voltar a vender petróleo. E muita gente ficou se perguntando por quê. O primeiro motivo você também já adiantou, o gás xisto. Eles já não precisam mais de tanto petróleo internamente, então eles vão voltar a botar petróleo no mercado. E inundar o mercado internacional de petróleo também tem uma grande vantagem, que o preço vai lá embaixo. Quando o preço vai lá embaixo, eles conseguem acertar de maneira muito localizada alguns estados, alguns atores que eles gostariam de acertar de qualquer maneira. Venezuela, Irã, Rússia e Estados Unidos. Quando o petróleo cai,
esses são os países que vão por água abaixo. Você dá para imaginar que são países que vão passar dificuldades gigantescas. Pega, por exemplo, o PIB da Venezuela, quantos por cento que é só petróleo? O PIB do Irã, beleza, fez lá uma composição e tal, mas existem setores conservadores nos Estados Unidos que não concordaram com o acordo nuclear. Então, se não dá para barrar o acordo nuclear, é difícil, está avançando e tal, é difícil voltar atrás, dá para a gente dar uma cutucada de uma outra maneira. Então, tem um elemento internacional aí que é importantíssimo também. É interessante que a gente está falando aqui de petróleo, e no Brasil em particular esse ano o petróleo acabou sendo um dos elementos, né, na prática a gasolina, né, que é um derivado de petróleo, de pressão inflacionária. Né? A gente está falando aí de um ano de 2015, onde o Brasil deve fechar com o IPCA por volta de 10,6%. Isso é a expectativa do próprio Banco Central, quer dizer, uma inflação de 2 dígitos, algo que o Brasil não tinha desde 2002. E é interessante observar que a gente vai ter uma inflação na casa de 2 dígitos, mesmo em um ambiente de recessão. Quer dizer, o PIB encolhendo algo em torno de 3,5%, 3,6%, e mesmo assim o Brasil vai ter uma inflação bem forte. Dá para falar de estagflação? Com certeza. O Brasil está num ambiente de estagnação econômica e com inflação. Isso só pode ser explicado quando a inflação é causada por aumento de custos. Né? E esse ano nós tivemos 2 aumentos de custos muito fortes, que foram justamente o preço da gasolina, a Petrobras reajustando tudo aquilo que ela não pôde reajustar nos anos anteriores, e a energia elétrica acabou sendo um desgaste negativo também. A energia elétrica que seguiu mais ou menos a mesma lógica. Nós tivemos um represamento dos reajustes nos últimos anos e esses reajustes acabaram sendo liberados depois das eleições e você acaba tendo que reajustar tudo aquilo que você não reajustou nos anos anteriores. Ainda teve um terceiro vetor de pressão de inflação por custos, que foi o dólar. Né? A gente está falando de um dólar que em 2 de janeiro de 2015 estava em 2,69 e hoje, né, quando a gente está gravando o vídeo agora no final de dezembro, está na casa de 3,95. Então, quer dizer que se você quiser ir para Disney semana que vem... Não vai dar, cara, não vai dar. Vai ter que ir para Penedo. Eu sei que você estava pensando em levar sua filha para Disney, é o seu sonho de infância, eu tô achando que eu vou pegar o metrô e vou até Ipanema mesmo, vai ser o jeito. Vai ser o mesmo, vai ser o jeito. Entendi. Então a gente está falando de um aumento do dólar de algo em torno de 46%. É claro que isso é um impacto inflacionário muito forte. Então, aumento de custos via petróleo, diesel, né? A gente está falando de um Brasil que é rodoviarista, então qualquer coisa no Brasil é transportada na base de petróleo. A gente está falando de um Brasil onde a indústria é movida a energia elétrica, os consumidores domésticos são muito sensíveis ao preço de energia elétrica. E a gente também está falando do dólar. O dólar que aumenta o preço do pãozinho, o dólar que aumenta o preço dos medicamentos. Então, houve um impacto inflacionário muito forte ao longo desse ano de 2015, que foi um impacto via custos. Apesar do esforço do Banco Central, né, que fez uma política monetária fortemente contracionista, a taxa Selic está fechando o ano aí na casa de 14,25%, o impacto de contenção da inflação acabou não sendo dos maiores, porque a política monetária ela contém a demanda e a nossa causa inflacionária foi fundamentalmente uma causa via custos. É claro que o Banco Central, se ele não tivesse aumentado o juro, a inflação seria ainda maior. Dá pra gente dizer que o segundo personagem do ano é o Joaquim Levy? Acho que sim. O Joaquim Levy é a volta dos que não foram, né, na realidade, porque ele entrou para fazer para desempenhar um trabalho, para fazer um ajuste fiscal, e o ajuste fiscal não foi feito. O Joaquim Levy ele começou o ano fazendo uma promessa de que o Brasil teria um superávit fiscal, um superávit primário de algo em torno de 1,2% do PIB. No meio do ano, mais ou menos em julho, esse superávit já se tornou uma meta de 0,5%, e agora a gente está fechando o ano aí com um déficit primário de mais de 50 bilhões de reais, e se você considerar também as pedaladas fiscais, mais de 100 bilhões de reais. Quer dizer, é um resultado muito abaixo do que inicialmente se esperava. Ele que entrou para desempenhar uma tarefa, que foi realizar o ajuste fiscal, ele não fez. E com isso a Dilma então está completamente isolada, porque mesmo a promessa dela acabou sendo deixada de lado. Na realidade, não era uma promessa de campanha. A promessa de campanha dela era justamente não fazer o ajuste fiscal. E acho que isso acabou atrapalhando o ambiente político dela. Porque, de um lado, ela tinha uma oposição que queria ver o circo pegar fogo, e de outro, ela tinha uma situação que não queria vê-la rompendo com as promessas de campanha que ela havia feito. Governo Novo. Ideias novas. Em termos de política externa, o que a Dilma acabou fazendo foi se aproximando exatamente dos Estados Unidos. Então, vendo aquele corolário também de política externa da esquerda tradicional, a aproximação dos Estados Unidos é algo que não deveria ser feito. Mesmo Lula, quando se aproximou bastante dos Estados Unidos, ele fez questão de deixar claro que estava se aproximando dos Estados Unidos, sim, que era importante, que era necessário, mas que isso não significasse se afastar de parceiros
emergentes, dos BRICS, do IBAS e tal. E a Dilma, é importante lembrar que ela vem de uma crise com os Estados Unidos, aquela crise de 2013, totalmente justificada. Ela suspendeu a visita de Estado que ela faria aos Estados Unidos. Importante notar que é uma visita de Estado. Visita de Estado, a última vez que você não tem noção de qual foi a última visita de Estado que foi o Fernando Henrique Cardoso. É mesmo? Fernando Henrique Cardoso. Ele foi para lá e desde então Lula nunca fez visita de Estado, porque é muito chato, é longo, demorado, tem que visitar o Congresso, tem que visitar a Suprema Corte. É um troço chatíssimo. A Dilma ia fazer... Não é só o coquetel, não, né? Não é só o coquetel. Aí tendo só o coquetel, aí seria legal. Mas 2 dias de visita realmente é puxado, né? Tá certo. E aí, o que ele acabou fazendo, na verdade o Lula não foi numa vez, a Dilma faria essa visita e ela acabou sendo salva pelo mundo. Ela não precisou fazer a visita porque rolou o escândalo da NSA. Quando rolou o escândalo da NSA, portanto, ela teoricamente adiou a visita. E essa visita aconteceu em meados desse ano. Uma visita que foi muito boa para o Brasil, aliás. Quando a gente fala sobre essa visita, é importante notar que o Brasil encontrou espaço, por exemplo, para vender carne para os Estados Unidos. Já fazia bastante tempo que o Brasil não conseguia vender carne na pura, pelo menos não em quantidades razoáveis. E a partir desse ano agora, a partir, na verdade, de 2015, vai começar a valer a partir de 2016, 13 estados brasileiros vão poder voltar a vender carne para os Estados Unidos. Então, existe uma perspectiva de aumento bastante grande do comércio. Comércio esse que é um comércio que já é grande. É um comércio que, no ano passado, aqui eu estou falando de 2014, foi um comércio de 62 bilhões de dólares. É o nosso segundo parceiro comercial. Nosso segundo parceiro comercial. Na verdade, o primeiro já está na frente, muito na frente, que é a China. No ano passado foi 77, de novo, ano passado foi em 2014, foi 77 bi, e em 2003 tinha sido 82, 83. Né? Então está muito na frente. Mas os Estados Unidos são um dos países que apresentam ainda uma tendência de crescimento do comércio. O comércio do Brasil com o mundo inteiro caiu, ou pelo menos se manteve. Os Estados Unidos vem crescendo, ainda que pouquinho vem crescendo. Os Estados Unidos estão claramente num processo de recuperação. Né? Então, existe uma expectativa de crescimento do PIB dos Estados Unidos nesse ano de algo em torno de 2,5%. A gente está falando de 2,5% de um PIB de quase 18 trilhões de dólares, então é muita coisa. Agora, no final do ano, o Fed, inclusive, depois de muito adiamento, tomou a decisão de começar o aperto monetário, o que já é um sinal claríssimo de que a autoridade monetária norte-americana acredita na recuperação. Então, o crescimento dos Estados Unidos me parece natural que haja um crescimento no fluxo de comércio bilateral. Esse aperto do Fed, qual é o impacto no Brasil? É um impacto que, na realidade, a tendência é que haja um aperto monetário também no caso do Brasil. Né? É um impacto que acontece sobre qualquer outro país. Né? Quando a gente está falando de aumento da taxa de juros norte-americana, a gente está falando de aumento de todas as demais taxas de juros do planeta. É claro que isso significa que a taxa de juros do Brasil vai ter que ser mais alta do que seria se esse aperto monetário não estivesse acontecendo ou não tivesse se iniciado. Além disso, a gente tem uma diminuição na liquidez do sistema financeiro internacional, quer dizer, vai ter menos crédito disponível para empréstimos, vai ter menos crédito disponível para investimentos, vai ter menos capital especulativo em circulação, mas era algo mais ou menos previsível, quer dizer, já se esperava isso. A taxa de juros nos Estados Unidos, mesmo com esse aumento de 0,25%, ainda está em 0,5%, o que significa que nós ainda temos algum tempo para buscar alternativas em termos de financiamento, para fazer um pouco o nosso dever de casa. Legal. Outra coisa que foi feita nessa visita da Dilma para os Estados Unidos também foi assinar acordos de defesa. Então, esse também é meio que um tabu no Brasil. Né? O Brasil não pode submeter a sua soberania aos Estados Unidos, que é uma grande besteira, que não é exatamente uma submissão de soberania, mas é buscar alternativas, buscar diálogo, buscar formas de ter não é nem diversificação somente, mas os Estados Unidos são uma potência militar que é incontornável e o Brasil tem que conseguir dialogar com eles. Não dialogar com eles é muito pior, a gente fica muito mais à mercê. Então, foram assinados 2 acordos, inclusive um deles sobre segurança da informação de questões militares. Então, isso faz com que exista uma integração maior entre as Forças Armadas norte-americanas e brasileiras. E outro resultado que veio um pouco a posteriori, mas que tem uma mãozinha da visita da Dilma para os Estados Unidos, não somente isso, mas ajudou bastante, foi o fato de que também na semana passada, na mesma decisão que aprovou que os Estados Unidos voltariam a exportar petróleo, os Estados Unidos aprovaram também a reforma do FMI. A reforma do FMI, ela estava pendurada desde 2010. Né? Teve aquela cúpula em Seul, vocês têm uma ideia, em 2010. A Dilma foi para a cúpula em Seul, cúpula do G20 financeiro. A Dilma foi como acompanhante do Lula. Foi a última cúpula da qual o Lula participou como presidente ainda. Então a Dilma foi para lá como já presidente eleita, mas estava desde então só dependendo dos Estados Unidos. Quando a gente fala sobre a aprovação de qualquer coisa na FMI, a quantidade de votos que você precisa é equivalente a 85% dos votos. Os Estados Unidos têm 17%. Isso significa que nenhuma decisão pode ser tomada sem que os Estados Unidos aprovem. Os Estados Unidos têm, na prática, poder de veto.
Então, vários outros países já tinham aprovado, só faltava os Estados Unidos. Se os Estados Unidos não aprovassem, o negócio não saía. E finalmente saiu. E quando saiu essa reforma, a gente consegue finalmente colocar o FMI dentro de uma estrutura que era considerada ideal. É importante notar que, quando a gente fala que esse acerto das cotas foi feito em 2010, foi no contexto de crise. A crise estourou em setembro de 2008. Você está falando que de 2010 foi o momento no qual os emergentes estavam dando força e tinha que ter um equilíbrio maior. Então, imaginou-se que a estrutura ideal das cotas da FMI era que, entre os 10 primeiros, nós tivéssemos Estados Unidos e Japão, pelo tamanho das economias, mais os 4 grandes europeus, então França, Alemanha, Reino Unido e Itália, e mais os 4 BRIC, tirando o oeste de África do Sul, que a África do Sul só entrou nos BRICS em 2011. Então, naquele momento, em 2010, essa era a estrutura ideal. Finalmente vai ser assim. O Brasil passa, portanto, de 1,7% dos votos para 2,3%, então de 1,7% para 2,3%, e, portanto, o Brasil passa a ser o 10º maior cotista do FMI. Finalmente. É interessante observar que o Brasil, em 2010, ele estava numa situação bem diferente. Sim, né? claro. O Brasil ele vislumbrou, justamente no Fundo Monetário Internacional, uma oportunidade de alocar uma parcela de suas reservas nacionais. O Brasil estava, naquele ano, batendo recordes de acúmulo de reservas nacionais, dentro de um contexto de alta liquidez, onde os juros nos Estados Unidos já estavam baixíssimos, já estavam em 0,25%. Então, o Brasil via ali uma oportunidade de matar 2 coelhos com uma cajadada só. Quer dizer, de um lado você consegue aumentar o seu peso político dentro do Fundo Monetário Internacional, e, em segundo lugar, você consegue ter uma rentabilidade um pouco maior, porque aplicar recursos do Fundo Monetário Internacional não é gratuito. Você aplica e aquilo vai te dar uma rentabilidade que é maior do que a rentabilidade que os títulos do Tesouro Americano te oferecem. Então, diferentemente do que o pessoal de política internacional diz, você aumenta o seu peso do FMI quando você abre o talão cheque e pergunta quanto é que custa. Entendeu? Aí você chega lá e aloca uma parcela maior das suas reservas internacionais, é simples assim. Mas foi por isso que os Estados Unidos demoraram para fazer. Porque os Estados Unidos têm 17%. Se você aumenta o peso da China, a China, aliás, passou para quase 6%, era 3 e pouquinho, passou para quase 6%. Mais de 6%, na verdade. A China, aliás, passou a ser o segundo maior cotista. Terceiro. Estados Unidos em primeiro, Japão em segundo, e a China passou a ser terceira. Ultrapassou a Alemanha, que é um dado importante. Só que se você aumenta as cotas do Brasil, aumenta a cota da China, aumenta a cota da Índia, aumenta a cota de sei lá mais quem, para que os Estados Unidos se mantenham com uma cota maior de todas, eles também têm que aumentar a cota deles. Sem dúvida. Então, por isso eles têm que fazer um aporte. Por isso demorou tanto. Eu quero fazer aporte, porque depende de mim. Se eu não fizer um aporte, não sai reforma nenhuma. Eu não preciso dar dinheiro nenhum. E, portanto, se mantém. Acabou entrando com um pacotão. Um pacotão que foi, volta a vender petróleo, detona a Rússia, detona Irã, detona a Venezuela, detona o Estado Islâmico. E passa aí também, a gente faz um checão de fim de ano aí. E usa 13º e resolve logo a situação do FMI. É interessante que talvez no atual momento o Brasil não tivesse tomado a mesma decisão. Quer dizer, o Brasil, agora o próprio novo ministro da Fazenda, né, o Nelson Barbosa, tem falado em utilizar as reservas internacionais brasileiras. Eu achei uma boa escolha, você não achou não? Não, o Nelson Barbosa? Eu não quero confiar, não. Não achei uma boa escolha não. Sendo bem realista, a Dilma consultou algumas pessoas do mercado, aparentemente o Henrique Meirelles foi consultado e quase aceitou dessa vez, que é a escolha do Lula. Aparentemente também o Marcos Lisboa foi consultado, é isso que se fala no mercado, que é o presidente do INSPER, um economista extremamente ortodoxo, aliás, assim como o Henrique Meirelles. Então a impressão que fica realmente é que o Nelson Barbosa acabou sendo uma solução caseira por falta de opção. Né? O grande problema do Nelson Barbosa é que ele foi durante algum tempo o número 2 do Manteiga. Ou seja, você está falando de alguém que ajudou a desenhar a nova matriz econômica, que está agora deixando as suas consequências para nós. Então, quando o Nelson Barbosa assume dizendo, não, vou fazer um ajuste fiscal, estou comprometido com o ajuste fiscal, é natural que as pessoas fiquem na dúvida se quem está assumindo é o Nelson Barbosa novo ou é o Nelson Barbosa antigo. Ou o Manteiga de novo. Ou é o Manteiga de novo. Mas completando o raciocínio, não sei até que ponto o Brasil hoje tem interesse realmente em fazer o mesmo aporte junto ao Fundo Monetário Internacional, ou talvez no mesmo volume, o que, sem dúvida nenhuma, acabou sendo, naquela altura, uma janela de oportunidade interessante. Eu acho que isso aqui também puxa, a gente falando tanto de dólares, para falar um pouco de câmbio, né? O movimento do câmbio ao longo desse ano. No caso do Brasil, em particular, como eu cheguei a dizer há poucos minutos, a taxa de câmbio saiu de 2,69 para algo em torno de 3,95, quer dizer, mais de 46% de desvalorização do real em relação à moeda norte-americana. No caso do Brasil, é bastante evidente o porquê isso aconteceu. A gente está falando de um ano onde nós tivemos uma série de incertezas dentro da economia brasileira.
O Brasil foi rebaixado pela S&P, a Standard Poor's, em agosto de 2015, depois de Nelson Barbosa, dentro de uma disputa política com o Joaquim Levy, ter apresentado ao Congresso um resultado, um orçamento negativo, um orçamento deficitário para 2016, o que é algo, no mínimo, não é incomum, não. Isso é algo infantil, até. Quer dizer, você está falando de um momento onde você está com um problema de credibilidade bastante grave, e você propõe um orçamento deficitário. Imediatamente o Brasil foi rebaixado pela S&P, até porque a S&P já tinha colocado o Brasil em perspectiva de baixa, a S&P já tinha elementos concretos para ter rebaixado o Brasil anteriormente, mas estava realmente acreditando, ela chegou a soltar uma nota dizendo que acreditava no ajuste fiscal que o Joaquim Levy estava propondo. A partir do momento em que você coloca na mesa um orçamento deficitário, acabou. Aí você acaba sendo rebaixado. E agora, em dezembro, a gente também foi rebaixado pela Moody's. Ou seja, o Brasil oficialmente deixou de ter grau de investimento. Quando você deixa de ter grau de investimento, você deixa de ter grau de investimento quando 2 das 3 principais agências não te dão mais grau de investimento. Agora a gente só tem pela Fitch, que aliás em breve deve nos rebaixar também, já nos colocou em perspectiva de baixa. O Brasil deixa de ter acesso a mais de 80% do sistema financeiro internacional. É claro que ao longo dos últimos meses já se esperava que o Brasil perdesse esse grau de investimento. Mas perder pior. E perder, claro que acaba sendo a formalização. Então, é natural que dentro desse quadro de incerteza haja uma desvalorização, haja um aumento da demanda por dólar. As pessoas buscam segurança no dólar. É interessante que depois da crise de 2008, com o epicentro da crise sendo os Estados Unidos, mesmo dentro daquele contexto, os americanos perceberam uma valorização do dólar, e isso se reflete agora também. Quer dizer, em momentos de insegurança, as pessoas buscam segurança na moeda norte-americana, mais gente comprando a moeda norte-americana, é natural que ela acabe aumentando o seu valor. E um destaque ali, eu queria que o Tanguy comentasse, é que recentemente nós tivemos o novo presidente argentino, Macri. O Macri, inclusive, que está flexibilizando o câmbio na Argentina, que está modificando aquele sistema de taxas múltiplas de câmbio que a Argentina estava adotando no período Cristina, o que claramente remontava ao Brasil dos anos 50, porque o Brasil não adota um sistema de taxas múltiplas de câmbio oficiais, de câmbio desde os anos 50. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Macri, sobre as perspectivas e sobre a extensão dele. Antigamente você falava, vai para Miami, né? Atualmente você vai para Buenos Aires. Vai para Buenos Aires. Você quer alguém que esteja seguindo direitinho, que deve ser feito, não sei o que, você manda o cara para Buenos Aires. Mas a ascensão do Macri à presidência está gerando um elemento internacional importante em torno dos direitos humanos. Essa grande discussão que a gente tem nos grandes fóruns internacionais. O Daniel gosta de dizer que política internacional é basicamente fofoca, fico muito confortável com isso. Mas quando a gente fala sobre, por exemplo, a última cúpula do Mercosul, as notícias foram basicamente sobre bate-boca, fofoca. Então, fulano falou com o ciclano que não gostou, ficou chateado e tal. Mas a história também, né? Basicamente fofoca. Quem se envolveu com quem, quem passou a perna em quem. É diferente de economia, que é só uma planilha de Excel. Mas quando a gente fala sobre a última cúpula do Mercosul, o primeiro destaque foi o fato de que o Maduro não foi. O Maduro não compareceu. Ele, na verdade, avisou pouquíssimo tempo antes que não iria. Ele mandou a chanceler dele. E isso aconteceu exatamente porque ele já sabia que o Macri ia levantar muito a situação dos direitos humanos. O Macri, como os discursos são feitos por ordem alfabética, né, do país, o Macri foi o primeiro a discursar, e isso acabou fazendo com que ele já desse o tom da cúpula. E a primeira coisa que ele disse foi que a Venezuela tinha que soltar os presos políticos para que houvesse um verdadeiro sentimento de democracia na região. E a chanceler venezuelana, quando foi a vez dela, ela cutucou de volta e disse que primeiro, a Argentina não tem que se meter nos assuntos internos da Venezuela, porque tem lá sua razão. Yo no estoy hablando como un canciller, yo estoy hablando en nombre del pueblo de Venezuela y en nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Usted está haciendo injerencismo sobre los asuntos de Venezuela, pero yo le voy a explicar. Usted está defendiendo a esta persona, nosotros lo sabemos, porque además lo ha hecho expresamente. Usted está defendiendo este tipo de manifestação. E também o fato de que existe uma discussão muito grande sobre aquilo que o Macri tem falado internacionalmente e aquilo que ele tem feito internamente. Vem acontecendo na Argentina uma repressão de movimentos sociais que não aconteceu nos últimos 15 anos.
Então, por exemplo, manifestantes que vão para a rua e tal, atualmente têm sido recebidos com um pouco mais de truculência pela polícia. Então, existe uma discussão sobre o que a gente realmente considera como direitos humanos. O Macri, por exemplo, um dos trunfos dele durante a campanha foi dizer que ele tinha que ser eleito porque ele ia invocar a cláusula democrática do Mercosul para tirar a Venezuela do bloco, que também já tinha acontecido com o Paraguai. O que ele acabou não levando à frente. Isso é popular dentro da Argentina? Isso é popular dentro do eleitorado dele. Então, no momento em que você tinha, certamente o Scioli, né, que era o candidato governista, ele ia para o segundo turno, mas havia uma dúvida de quem seria o segundo, quem queria junto com o Scioli, você falar isso, você ganha o eleitorado conservador. Então, os votos do Scioli estavam perdidos, eram os votos kirchneristas, esses votos não iriam para ele de qualquer maneira. Então ele vai tentar buscar aquele cara que fala que são as petralhas, né, as petralhas venezuelanas e tal. No momento que você fala que vai tirar a Venezuela do bloco, você automaticamente ganha esses votos, você traz esses votos para si. Dava para ver que era muito mais para consumo interno, tanto é que ele não levou à frente. O que ele disse depois foi que não é que a gente vai levar automaticamente, é que a gente quer saber como é que vão ser as eleições venezuelanas. E as eleições na Venezuela foram absolutamente normais, o governo inclusive perdeu as eleições e reconheceu que perdeu, não teve qualquer tipo de distúrbio, então ele acabou recuando. Mas, de qualquer maneira, esse é um assunto que vai voltar constantemente e principalmente troca de acusações. A questão dessa Câmara meio paralela que o Maduro está querendo levar adiante, como é que está isso? Acompanhar a política venezuelana é um caso à parte, né? É uma diversão constante. Mas, em termos de consolidação democrática, não se percebeu exatamente uma mudança. O discurso dos outros presidentes foi exatamente nesse sentido, que enquanto se mantiver uma certa normalidade democrática da Venezuela, quem ganhou as eleições assume, quem perdeu as eleições aceite, isso vem sendo mantido com uma certa tranquilidade. Mas o tema dos direitos humanos certamente vai ser o tema dos próximos anos no Mercosul. Então, vocês sabem que a cúpula do Mercosul acontece a cada 6 meses. Essa agora foi a cúpula que aconteceu no Paraguai, em Assunção. Nas próximas cúpulas, tenho certeza que esse vai ser um dos temas que tem que ser levado em consideração. Uma das coisas que o Macri, aliás, fez questão de levar à frente foi algumas votações que pedem um engajamento internacional a mecanismos de direitos humanos. Um deles foi um pedido de adesão à cláusula democrática, que somente quem não adotou até esse momento foi a Venezuela. No momento em que você passa uma resolução dizendo que todos devem adotar, você automaticamente está dando uma cutucada na Venezuela e principalmente coloca a Venezuela numa situação muito ruim. Como é que você vai dizer que não? Como é que você vai negar que todos tenham que aderir? Então a Venezuela vai lá e assina que tem que aderir, apesar dela saber que somente ela não aderiu até esse momento. Entendi. Em termos econômicos, como é que vai o nosso Macri? O nosso Macri, eu acho que ele começou bem. Na realidade, ele está enfrentando alguns problemas bastante sérios que a Argentina tem. A Argentina, desde 2001, a crise argentina, a rigor, não terminou. A crise lá do presidente Fernando de la Rúa. Desde então, a Argentina continua numa situação de litígio. Essa crise da Venezuela que não acabou, da Argentina que não acabou, é aquela do século da década de 20, né? Mais ou menos por aí. Aliás, a Argentina é um caso de estudo de como se destrói um país, sim, né? Economicamente, sim. De longo prazo. Socialmente, de longo prazo. Como você pode ter um projeto de destruição de um país no longo prazo. Então, o principal problema da Argentina é, sem dúvida nenhuma, um problema de contas externas. Né? A Argentina ela tem um volume de reservas internacionais reduzido, a Argentina tem um litígio em relação aos seus credores externos, ela está numa situação de moratória, está literalmente numa situação de moratória, e o Macri, ao flexibilizar o câmbio, o que ele quer na prática é tentar dar alguma normalidade para o balanço de pagamentos da Argentina. Afinal, quando a Cristina estabeleceu um câmbio fixo, um câmbio rígido, a gente sabe que uma das características do câmbio fixo é que ele não ajusta o balanço de pagamentos, ele não equilibra o balanço de pagamentos, ele gera mais tensão dentro do balanço de pagamentos. Então, ele começa bem, na realidade, ele começa enfrentando um problema sério, que é o problema das contas externas argentinas, e me parece que a flexibilização cambial vai na direção correta. Até para tentar, aos poucos, atrair investimento estrangeiro e retomar algum tipo de normalidade para a economia argentina. A Argentina, assim como o Brasil, é um país que depende de investimento estrangeiro, é um país que depende de poupança externa e, consequentemente, a recuperação de um crescimento um pouco mais sólido por lá passa necessariamente por uma flexibilização e um enfrentamento dessa situação. Então, o Macri está enfrentando o principal problema da economia argentina, que é a questão externa, através dessa flexibilização cambial. Quando a gente fala sobre o Macri, é óbvio que toda essa retórica dele de que vai tirar a Venezuela, que vai tentar excluir por uma questão democrática, é óbvio que o Brasil não concorda com isso, porque não quer ter mais um pepino desse para lidar. Ainda mais com o tamanho do impacto que isso traz para a política interna, né, que é
A ideia de se existe de um lado vai para Miami, agora vai para Buenos Aires, durante muito tempo vai para Cuba, atualmente vai para Venezuela. Mas tem uma coisa que a Dilma está aproveitando, que ela está gostando, que é o fato de que o Macri voltou a falar que o Mercosul tem que se abrir, tem que fechar acordos internacionais e tal. E uma das saídas que o Brasil está vendo é exatamente a assinatura de acordos de livre comércio. Então, a Dilma recentemente disse que, mais uma vez, o Brasil tem que voltar a tentar fazer com que o Mercosul consiga avançar numa tentativa de fechar um acordo de livre comércio com a União Europeia. Que está fechado, na verdade está paralisada, uma negociação que já tem mais de 15 anos. Bem mais de 15 anos. Já tem boda? Já está fazendo boda, está fazendo aniversário. Aniversário de 15 anos. Isso, toda aquela pompa, cerimônia e tal. Então está na hora de fechar já, né? Tá bom. Então, essa tem sido uma consequência importante para a ascensão do Macri para a política externa do Brasil. Legal. Estamos chegando aqui ao nosso final, então antes de encerrar, vamos fazer aqui os nossos destaques finais. Na realidade, primeiro eu convido o Tanguy para fazer os seus destaques finais. O meu destaque final é a COP21. A COP21 a COP, na verdade, é aquela cúpula que acontece sempre no fim do ano para discutir questões climáticas, principalmente. E essa COP21 que aconteceu agora em novembro, dezembro, em Paris, ela foi uma COP que trouxe uma expectativa muito grande de um acordo, né? Um grande acordo que ajudasse a resolver, até porque era o prazo. O prazo era 2015, porque tem que ter uma solução vigente até 2020. E ao longo do ano, a grande discussão que aconteceu foi se o resultado final dessa COP seria um acordo vinculante ou não. Havia uma resistência muito grande que fosse vinculante, havia uma pressão bastante grande para que fosse vinculante. No final das contas, não vai ser vinculante. A ideia é basicamente que todos os estados têm que apresentar a sua proposta, qual vai ser a sua contribuição, e isso vai ser, portanto, monitorado internacionalmente. Se algum país não cumprir aquilo que prometeu, acontece o quê? Nada. Não acontece nada. Então, isso está sendo dito que não é legally binding, mas a lógica que está sendo utilizada é o chamado name and shame. Então, é importante você saber quem foi que prometeu, o que e por que não cumpriu. Né? Então, aí é a base do shame. Né? Se você não cumpre aquilo que você mesmo determinou, provavelmente você vai ser mal visto internacionalmente. Mas, de novo, o lance da fofoca, né? Fica só como sendo mal visto. Você é aquele rapaz que as vizinhas falam mal e tal, mas não vai muito além disso. Na prática, você paga as suas contas, está você tudo paga bem, ninguém se mexe nessa vida. Não exatamente. Se você for um rapaz de 15 anos, isso vai ter um impacto na sua vida. Se você for um cara... coroa de 80. Exatamente. Então, isso significa que se uma argentina da vida não cumprir suas metas, o nego vai em cima. E aí vai perder investimento, vai ser um caos. Agora, ninguém vai deixar de fazer comércio com a China se ela não cumprir as suas próprias metas. Ninguém vai tirar o dinheiro dos Estados Unidos se eles não cumprirem as metas que eles colocaram. Quer dizer que, no final das contas, o que importa é a economia, né? Essa discussão política, COP, não sei o quê. Se o país faz sentido economicamente, investe lá. Se não faz sentido, não se investe lá. É isso? Você vai ficar feliz se você quer? Claro. Então, sim. Muito obrigado. E o meu destaque final, na realidade, é que 2015 foi o ano que não aconteceu. Né? A gente está falando... É interessante que eu estava pegando aqui e pesquisando... Então vamos embora, né? pesquisando os temas que foram debatidos no final do ano passado. E a gente estava falando exatamente sobre as mesmas coisas. Estava falando sobre a necessidade de um ajuste fiscal, estava falando sobre a necessidade de realizar reformas, de enfrentar o problema do déficit da Previdência. E a situação política ela foi tão caótica ao longo desse ano que não houve nenhuma possibilidade de enfrentamento de questões que são absolutamente sérias e emergenciais para a economia brasileira. Então, a economia brasileira ela não vai voltar a crescer no momento em que houver um mínimo de segurança em relação às perspectivas futuras da economia. Ninguém sabe o que vai acontecer mês que vem. Ninguém sabe quem é o presidente, a presidente da República, ninguém sabe quem vai ser o presidente da Câmara, ninguém sabe quem vai ser o presidente do Senado, ninguém sabe nada. Aliás, o Eduardo Cunha foi passar o fim de ano em Cuba. Foi passar o fim de ano em Cuba? Eu acho interessante. Legal, acho que combina com as metas dele e tal. Acho legal. Então, a partir do momento que nós tivermos realmente um mínimo de segurança sobre os elementos futuros, sobre a expectativa futura, aí o Brasil vai retomar o seu crescimento. O meu temor é que essa crise política se alongue ainda por muitos meses e comprometa o nosso crescimento econômico ainda por bastante tempo. Gente, no mais, eu queria agradecer muito a atenção de vocês, a paciência de vocês de nos assistir. Queria agradecer muito a equipe do Clipping CACD pelo convite. E é isso, acho que é isso também. Alguma coisa mais? Não, mais nada. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.